Olá, Thomas Berg aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como falar na frente das câmeras e também como fazer para melhor filmar uma entrevista. Muitos pensam que a situação ideal para fazer uma entrevista ou uma cena de narração seria realizar a sua filmagem em um estúdio, com boa iluminação, boa acústica, gravadores de som profissionais, um maquiador, entre outras facilidades. Mas na verdade, esses elementos citados não são realmente necessários. E seguindo algumas regras básicas e algumas dicas, é possível gravar essas cenas de uma forma simples e com qualidade. Uma cena onde uma pessoa fala na frente da câmera, seja narrando ou respondendo perguntas, como em uma entrevista, é muitas vezes a cena principal de vídeos científicos e educacionais. Nesses vídeos, é comum vermos uma pessoa falando ou respondendo a perguntas feitas por um entrevistador. E entre as falas e as respostas aparecem fotos, ilustrações, gráficos, entre outros elementos que complementam as informações faladas. Se bem feito, esse formato de vídeo pode tornar o vídeo mais dinâmico e interessante. Mas vamos falar sobre algumas regras e dicas então. Preparando o roteiro de falas e as perguntas. Ao elaborar as falas de narração do seu vídeo, tente resumir ao máximo as informações que você irá falar, sem que elas percam conteúdo ou sentido. Se lembre que a atenção e interesse do espectador, de quem está assistindo o vídeo, é muito limitada. E vídeos com falas longas e complexas não costumam fazer sucesso. Ao elaborar as perguntas para uma entrevista, se certifique que elas irão proporcionar respostas interessantes e claras. Mas claro, evite fazer perguntas em que a possível resposta seja muito objetiva, como sim ou não. Tenha sempre as perguntas prontas antes da gravação da entrevista. E preferencialmente escritas em um papel para facilitar a sua visualização e fazer alguma anotação se for necessário. Se for entrevistar alguém, sempre mande as perguntas da entrevista para o entrevistado com alguns dias de antecedência. Assim, o entrevistado terá tempo para preparar e ensaiar as respostas. Escolhendo o local da filmagem. Ao escolher um local para a filmagem de suas cenas, prefira um local onde o fundo de cena combine com o assunto da narração ou entrevista. Se o assunto for ecologia, por exemplo, faça a entrevista em um ambiente que tenha vegetação ou rios como parte do fundo da cena. Se o assunto for novas metodologias de ensino e educação, faça a entrevista na frente de uma sala de aula ou uma biblioteca. Porém, evite fundos de cena que possam causar distrações, como por exemplo pessoas e animais passando, computador com modo de proteção de tela ligado, objetos estranhos, entre outros. Referente à qualidade da luz da cena, prefira sempre um lugar à sombra caso for filmar a cena ao ar livre, diminuindo assim os contrastes de luz no rosto e corpo da pessoa que estará falando. Lugares com sol direto ou parcial dificultam as filmagens e podem causar desconforto à pessoa sendo filmada. Caso for filmar a cena de narração ou entrevista dentro de uma sala, prefira a luz natural e frontal da janela do local. Evite filmar a pessoa de costas para alguma janela ou fonte de luz. Prefira também locais silenciosos e com baixos níveis de ruído ambiente para gravar as suas cenas. Locais muito barulhentos, com fluxo intenso de pessoas e veículos, salas com máquinas ligadas, entre outros, podem perturbar o narrador ou entrevistado e prejudicar a qualidade do áudio gravado. Enquadramento de cena. Use a regra dos terços também para enquadrar suas cenas de narração e entrevista. Cenas de narração ficam melhores se a pessoa ficar posicionada no centro da tela. Mas se você quiser mostrar algo na tela durante a narração, fica melhor se a pessoa ficar posicionada junto a uma das linhas verticais formadas por essa regra. Já cenas de entrevista, onde a pessoa olha para o entrevistador e não para a câmera, costumam ficar melhor se a pessoa entrevistada ficar posicionada junto a uma das linhas verticais formadas pela regra. Tenha cuidado para não cortar a cabeça da pessoa e também deixe sempre espaço suficiente no enquadramento de cena para que a pessoa apareça livre no seu ambiente. Qualidade do áudio. Bom,
A qualidade do áudio é tão importante quanto a qualidade da imagem, como já visto, especialmente em cenas de narração ou entrevista. Se lembre que o microfone interno das câmeras e aparelho celular são projetados para capturar o som de elementos que se encontram perto da câmera, geralmente não mais de 1 metro de distância. De modo geral, o som capturado pelo microfone interno da câmera não possui a capacidade suficiente para gravar um áudio de voz de qualidade. O uso de um microfone de lapela, como esse aqui, seja com fio ou sem fio, é o mais indicado para gravar cenas de uma pessoa falando. Ele deve ser posicionado logo abaixo da boca, no peito da pessoa, dentro do triângulo formado pela linha dos ombros até o final do osso externo. O microfone deve ficar escondido na roupa, sempre que possível, mas cuide para não haver atrito entre o microfone e a roupa ou a pele da pessoa, o que pode gerar ruídos e prejudicar a qualidade do som. Vocês viram? Uma outra opção é o uso de microfones direcionais, que são usados para situações onde a pessoa se encontra mais perto da câmera e não há muito ruído no ambiente que está sendo gravado as cenas. Algumas dicas importantes. Além dos pontos citados, outras simples dicas contribuirão para que a gravação das suas cenas ocorra do melhor jeito possível. Ao gravar uma cena de narração ou entrevista, procure sempre ter o foco da câmera em modo manual. Assim, você tem certeza que o rosto da pessoa falando na cena está sempre bem focado. Antes de começar a gravar, dê sempre as seguintes dicas para a pessoa que irá falar. Diga para a pessoa esperar uns 5 segundos antes de começar a falar assim que o botão de gravar for pressionado. Isso evitará um possível corte da fala. Também, pare a gravação somente uns 5 segundos depois da pessoa parar de falar o texto da cena. Isso evitará também que alguma parte da fala seja cortada. Em uma entrevista, diga para a pessoa falar frases completas e evitar responder simplesmente sim ou não para as perguntas. Diga para a pessoa falar calmamente e não apressar as palavras. Diga para repetir as falas e responder as perguntas quantas vezes for necessário, mas deixar sempre 2 segundos entre a fala dita e a nova fala. Diga para evitar ao máximo sons de vício de linguagem, como entre outros. Diga para mostrar entusiasmo e um pouco de emoção quando for falar, mas nunca mostrar exagero. Em entrevistas, depois da pergunta final, pergunte se a pessoa tem algo para completar ou adicionar. Bom, para complementar as informações vistas nesse vídeo, eu quero propor os seguintes exercícios. Para praticar falar na frente da câmera, você vai usar o seu roteiro de fala, as respostas de uma entrevista ou um texto qualquer, e ler o mesmo em voz alta na frente de um espelho. Pratique até você ver que a fala saia de forma natural. Depois, de frente para uma câmera gravando, pratique falar e se expressar. Pratique até você se sentir confiante e confortável. Bom, eu fico por aqui e nos encontramos então no próximo vídeo do curso. Até lá, um abraço. Tchau, tchau!